Inteligência Patrimonial. Advocacia estratégica para seus bens e negócios. E hoje nós vamos tratar de um assunto aqui muito interessante, o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. É motivo de muitas dúvidas, especialmente quando o assunto envolve empresas e sócios. Afinal, quando um sócio transmite um bem imóvel para sua própria empresa, precisa pagar o tal do ITBI? Ou não, a gente não sabe. É o tema de hoje que nós vamos tratar com a advogada da Botti Mendes Advogados, doutora Flávia Botti. Tudo bem, Flávia? Tudo jóia. Prazer estar aqui, Marcelo. O que é exatamente o ITBI e em quais situações ele é cobrado? Perfeito. ITBI é um imposto, né? Imposto de transmissão, imposto que incide na transmissão de bens imóveis, tá? Então, vamos colocar, sempre que você transfere um bem, né? Eu te vendo um bem, ou eu te transfiro algum direito relativo a um bem, você, recebendo esse bem, você paga esse imposto, tá? Então, sempre que existe uma transação ali entre pessoas vivas de um bem imóvel ou de direitos relativos a ele, incide o ITBI. Então, o que acontece na relação entre sócio e empresa? Uma pessoa física está transferindo um bem imóvel para uma pessoa jurídica. Então, pensa, pessoas vivas, pessoa física, pessoa jurídica, em tese, incidiria, a gente estaria dentro da regra do ITBI, né? Transmissão de bem imóvel. É uma lógica de raciocínio, né? Só que o que acontece? A Constituição Federal previu uma imunidade. É mesmo? Olha, então explica isso melhor pra gente. Existe uma imunidade, e a imunidade é um negócio muito forte no direito tributário, porque a imunidade, ela implica na incompetência do ente de cobrar aquele tributo. Então, normalmente, né, a competência constitucional é de quê? O município, ele é responsável por instituir, cobrar, fiscalizar esse imposto, né, ITBI. Então, aqui estamos falando de Juiz de Fora, é o município de Juiz de Fora, que tem uma lei municipal que institui o ITBI, fala qual que vai ser a alíquota, fala qual que vai ser a forma de cobrar, enfim. E a Constituição Federal, ou seja, vale para todos os municípios, instituiu uma imunidade, dizendo que no caso de um sócio transmitir um bem imóvel para sua própria empresa, através de uma integralização de capital, então ele está deixando de ter um capital social de 10 mil para ter um capital social de 500 mil, integralizando um bem, né, nesse valor, ele não paga o ITBI. Essa é uma regra constitucional. A regra é essa. E a imunidade, repito, é um instituto muito forte no direito tributário, porque, de acordo com a melhor doutrina, ela implica na incompetência desse ente federativo, desse município, de cobrar. Então, em tese, o quê? Todo município que estiver cobrando esse ITBI na hipótese de imunidade está agindo de forma totalmente ilegal e inconstitucional. Pois é aí que entram as dúvidas e as questões começam a ser discutidas. Principalmente agora, porque a gente tem ouvido, tem acompanhado muita discussão sobre a cobrança ou não do ITBI, principalmente com o crescimento das holdings familiares e empresariais. Exato. O que começou a acontecer? Porque eu já falei da regra geral. De um modo geral, A regra geral é essa. E aí, historicamente, havia uma exceção para essa regra geral, que eram as empresas consideradas como sendo de atividade imobiliária. Então, por exemplo, uma construtora, uma imobiliária, uma empresa que fatura aluguéis, uma empresa de compra e venda de imóveis, uma empresa que constrói imóveis para vender, enfim. Todas aquelas empresas que tivessem mais de metade da sua receita oriunda de qualquer tipo de exploração de bens imóveis, ela não teria direito a essa imunidade. De uma certa forma, ela seria favorecida. Ela seria prejudicada. Ah, tá. Porque ela era uma empresa... Era uma empresa... Disso. Que usa... exatamente. Então, historicamente, porque desde o Código Tributário Nacional, que é mais antigo do que a Constituição, já existia essa regra excepcional, tá? Então, temos uma regra e tínhamos uma exceção, que hoje em dia já é debatida. Hoje em dia, essa única exceção também é debatida, porque também se defende uma imunidade incondicionada. Então, uma imunidade independente da atividade da empresa. Hoje em dia já se tem essa tese, tá? Mas a questão que você trouxe sobre as holdings é o seguinte. O que começou a acontecer?
muita gente, conforme a gente também defende aqui, vem institucionalizando o patrimônio. Vem tirando o patrimônio da pessoa física e colocando na pessoa jurídica, certo? Que seria... Aí cada pessoa tem uma estratégia, cada pessoa tem um planejamento, cada tipo de holding é feita de uma forma. Mas muitas pessoas compõem essas holdings dentro da hipótese da regra geral. Da regra geral, né? Muita gente. E começaram a ter a imunidade não reconhecida pelos municípios. Entendi. Alguns municípios não acatam, não agem de forma ilegal, mas muitos municípios agem de forma ilegal, inconstitucional, cobrando um ITBI quando, na verdade, é um ente incompetente para, naquele momento, instituir aquele imposto, entendeu? Que coisa. E aí, no caso, para quem enfrenta essas cobranças indevidas de ITBI, quais são os caminhos administrativos, judiciais, enfim, o que deve fazer para resolver essa questão e parar de pagar isso? Ou, se for o caso, restituir o que já foi pago indevidamente? Perfeito. Ó, antes de responder essa pergunta, tem também que se atentar para o seguinte fato, né? Antes mesmo da gente pensar em como que vai ser essa holding, a gente tem que estar atento a essa questão. Porque, igual, como eu disse, dependendo de como você estrutura, você vai estar dentro de uma hipótese reconhecidamente de imunidade e, dependendo da forma que você estrutura, você não vai estar. Então, depois também não adianta chorar no leite derramado. Tem que ter estratégia, tem que ter conhecimento antes mesmo de começar a constituir essa holding familiar, tá? Agora, uma vez que ocorreu, você fez tudo certo, não existiu uma hipótese de cobrança de ITBI, era uma hipótese de imunidade, essa imunidade não foi reconhecida. Existem recursos na esfera administrativa para você ir contra o município e falar, não, cadê a sua competência para fazer isso? Por que você me... Não, esses requisitos, o que começou a acontecer basicamente, Marcelo? Alguns municípios, eles começaram a criar requisitos para negar a imunidade, requisitos esses que não estão na lei, não estão na Constituição. Então, eles falam, nesse caso aqui eu não vou conferir a imunidade porque é uma hipótese, por exemplo, de planejamento patrimonial. Tá, mas aonde está escrito na lei que planejamento patrimonial não está inserido na regra geral de imunidade? Entendo. Não está. Mas, como o município tem um interesse, o município não é imparcial, ele é parcial, porque ele quer o recolhimento, ele fala, não está presente a hipótese de imunidade. Então, a gente pode oferecer um recurso diante dessa própria instituição, dessa própria administração pública, que a gente sempre orienta os clientes. Fala, é difícil, porque eles têm interesse de recolher e eles vão sustentar a decisão que eles já deram. De qualquer forma. Mas existe também a via judicial. Porque na justiça, sim, vai ser muito mais preto no branco. Ali vai ter uma pessoa imparcial que tem que decidir sobre essa questão. Tá na lei ou não tá? Você tá dentro da hipótese da regra geral ou não tá? Esse requisito que o município criou, existe ou não existe? Né? Exato. Então, assim, existe uma discussão maravilhosa sobre isso. E aí, se você tiver alguma dúvida, procure a Flávia no Instagram. Porque eu adoro compartilhar, mas é muita informação, né, Marcelo? Muita coisa. O tema é muito complexo. Qual é o Instagram que as pessoas podem acessar? O nosso escritório é Bote Mendes Advogados. Bote com 2 T's, tá, galera? TTI. E o meu é flávia.bote. Isso aí. Flávia, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Esse assunto passou pode rápido. voltar porque a gente... É muito complexo, tem muita dúvida para te perguntar sobre isso. É verdade.